Conta um Conto apresenta de Marcelo Fávaro, A Funerária do Rock, Temporada 2, Vídeo 7, Capítulo 19, Enterrado Vivo. Qual é o maior medo que se possa ter? Alguns dizem ser o afogamento. Outros relatam a morte em meio ao fogo. Muitos comentam e descrevem categoricamente quais seriam seus pavores, suas fobias monstruosas. Poucos relatam o ato de ser enterrado vivo como suas maiores fobias. Talvez porque hoje são menos casos, a medicina evoluiu. Há métodos muito mais confiáveis para ver se a pessoa morreu de verdade ou não. No século XIX não era bem assim. E como já tivemos em nossa história narrativas dessas mortes hediondas, seja por catalepsia, quando o sujeito é vítima de um terrível engano ao ser confundido com alguém que já desencarnou, seja por uma ação criminosa, como foi o caso. Mas isso eu percebi depois, pois fui acordando vagarosamente. E na medida em que tentava acordar de fato, percebia ter dificuldades em me mexer, principalmente mexer as pernas. Sentia-me exausto e a agonia crescia na medida em que tentava sair daquela posição. Contorcia-me sem entender que espécie de lugar era aquele onde eu estava preso. Permaneci em silêncio por alguns momentos, até sentir uma náusea exasperante, pois minhas narinas foram invadidas pelo cheiro molhado da terra negra que descia por uma fresta na madeira logo acima do meu rosto. Estava claro que a câmara mortal era um caixão. Meu corpo foi tomado por espasmos fortíssimos. Senti minha alma congelar diante do pavor de ser enterrado vivo. Então seria isso? Esse era o sentido da vida para mim? Terminar agonizando numa caixa de madeira debaixo da terra? Teria que morrer como um indigente sem saber ao certo quem tivera sido o atroz de minha sentença? E Verônica? Nunca mais veria? Se assim fosse, tudo isso seria um pesadelo terrível. O ambiente opressor parecia agora me apertar ainda mais, tornando meus últimos instantes um abraço sufocado de uma morte horrível. Meus sonhos, minhas paixões, meus amigos, minha sobrinha, todos passaram na minha mente enquanto o ar ia ficando cada vez mais rarefeito. Minha namorada, mesmo que o pai dela fosse o mentor de toda essa loucura, ainda assim gostaria de vê-la. Perdoei Verônica mesmo sem ter a certeza de sua participação no crime. Mas não seria naquele momento que eu iria desistir de tentar. Minhas mãos já sangravam enquanto eu esmurrava a tampa do caixão em meio a urros de socorro abafados pela terra molhada que me cerrava naquela tumba mal feita. Embora o próprio barro pudesse me esmagar, ainda assim eu não deveria desistir, já que minha morte significaria a morte de todos os meus amigos. No entanto, o pouco ar que me restava ia exaurindo, conforme eu fazia força. Aos poucos, meus sentidos foram enfraquecendo. Meu pensamento ficou confuso e vi uma mistura entre o real, o tétrico, o mortal, o sonho, o onírico e o real. Novamente me vi em um campo escuro, perdido, sujo, molhado. De um lado estavam os cães de guarda, segurados por Vladimir, e amarrada a uma árvore estava Catarina, a meio-irmã do Gabriel. Estava ainda lá, ela, mergulhada em medos, enquanto o algoz ria. Eu tentava fazer algo, mas não conseguia, pois via uma porção de correntes sair da terra e me sugar para baixo dela, enquanto os cães eram soltos em cima da garota, em cima da Catarina, dilacerando-a. Eles latiam enquanto eu ia acordando novamente, e eu gritava.
A chave para tudo isso é a Catarina. É a Catarina a chave de tudo isso. E os cães latiam ao mesmo tempo. Ao abrir os olhos, percebi que os latidos eram reais e cada vez mais altos. Um som áspero de terra sendo cavada era bem perceptível, ao passo que mais poeira caía em meu rosto pelas frestas da madeira. Logo vi, com grande entusiasmo, o arranhar de unhas por cima da tampa da esquife. Com pequenos socos e joelhadas, consegui, após algum tempo, afrouxar os pregos, soltando a tampa e finalmente conseguindo jogar um braço para fora. A terra não fora de todo removida, e muito dela entrou no ataúde. Entretanto, a maior parte já tinha sido jogada de lado. E quando consegui pôr o dorso para fora, reconheci quem era o meu salvador. Quem fora o ser que tinha tirado toda a terra de cima do caixão. Era ele, Nosferatu, o meu cachorro. Provavelmente a audição canina aguçada ou o meu próprio cheiro fez o dog cavar a terra negra e fétida de uma forma alucinada. Ele estava todo enlameado, quase desfalecendo de cansaço, mas balançava ainda seu rabinho, lambendo minha face cheia de terra. Havia anoitecido. Ao que parecia, eu estava em um cemitério que vinha de apêndice à ala norte do castelo, em um campo que não conhecíamos da primeira vez, e assim pude fazer Nosferatu entender que deveria ir para a floresta e se esconder. Após conseguir afugentar meu cão, procurei outras covas que tivessem sido cobertas recentemente, na esperança de poder desenterrar mais alguém. No entanto, ao que tudo indicava, somente eu, pelo menos naquele campo, tinha sido enterrado. Escondi-me então atrás de um poço bem antigo, cujas pedras jaziam cobertas de limo, provavelmente construído junto do castelo, cercado de esculturas monumentais. Ali era possível traçar um plano. Voltar correndo à cidade era impossível. Talvez meus amigos não dispusessem de tanto tempo. O jeito era espreitar. Por uma portinhola entrei num pavimento inferior que fedia a esgoto e estava infestado de ratos. Segui tomado de horror por uma galeria até chegar ao que parecia ser a sala do Vladimir. Mas a saída me era impossível, por conta das grades que separavam o pequeno túnel do cômodo. Ouvi gritos de outro compartimento, e ainda agachado, pois a galeria era estreita e baixa, fui me arrastando até o outro ambiente. Essa maior, com um grande espaço no centro. Era a sala de armas do castelo, comum em edificações dessa época. De onde eu estava, tinha toda uma visão da cena, embora não pudesse ajudar, pois novamente havia uma grade pesada de ferro separando os compartimentos. Resolvi ficar quieto para não ser descoberto, pois consideravam-me morto e sepultado. Deveria usar isso ao meu favor. Capítulo 20. Duelo de luz. A sala tinha meus amigos subjugados a um canto, com armas apontadas pelos capangas. No centro, permanecia em pé o gigante da armadura, como uma fera, segurando Nicole pelo pescoço. Urubu estava amarrado, já que nenhuma arma poderia detê-lo diante de uma ameaça à sua namorada. Qual de vocês vai lutar comigo para salvar a amiga? Urrou o gigante. Parecia estar se divertindo com suas presas, pois não havia motivos para os manterem vivos, não fosse a pura perversão. Ele já poderia ter dado um fim a tudo como fizera comigo, entretanto, prolongava a cena, esperando por algo que eu sinceramente não conseguia prever. Urubu pediu que lhe soltassem imediatamente, pois brigaria com o homem. Olhem, se o Vladimir era forte e ele era forte, o bastante para derrubar todos nós com as próprias mãos, ainda pareceria uma criança perto do monstruoso homem que matara o pai de Nicole. Soltaram o nosso amigo, que saiu em disparada para dar a nossa famosa voadora de começar e separar a briga.
Engraçado que, apesar do nome ser usado desde aquela vez em que o Banguela e a sua turma quis bater no Ralph, essa voadora nunca separou uma só briga. Somente inflamava ainda mais. Era a voadora do King. O King chegava muito na voadora de separar a briga. Nunca separava. O ogro jogou Nicole do lado e desviou-se sutilmente do golpe, para acertar o rosto do meu amigo em cheio, fazendo o seu corpo girar no ar e tombar no chão. Gabriel ainda se levantou em um pulo, para novamente ser golpeado, agora no estômago. O homem ria pela máscara e se divertia com o urubu como se ele fosse um boneco. Formou-se uma roda na sala espaçosa com aspectos medievais, todos vibrando com a surra que meu amigo levava. Em determinado momento, Gabriel puxou um bastão com lança e se posicionou diante do lutador mascarado. Este apenas aguardou a chegada do meu amigo. Reverteu o golpe da lança, tomou-a do pequeno, mas o corajoso oponente segurou-o pelo pescoço e desferiu o golpe que o desacordou. Agora, com Gabriel de face para o tapete, preparou-se para o golpe fatal. O golpe que iria matar meu amigo. Levantou a bola de ferro e já estava prestes a esmagar o crânio do urubu quando, em um movimento brusco, Karuma se levantou, dando 2 passos à frente. "Eu luto contigo!" gritou com os braços abertos. O Karuma enlouqueceu, pensei. Nunca teve coragem pra nada, agora vai desafiar o titã assassino? Só pode ser suicídio, o Karuma ficou maluco. É preciso lembrar como o conhecemos na Avenida Paulista anos atrás. Ele estava tentando desviar de uns carecas que o pararam. A confusão começou quando os imbecis usaram sua cor como ofensa. Nós o defendemos, ajudando a chutar a bunda dos racistas. Desde então, sua amizade se mostrou leal e constante. E não obstante, ele sempre foi medroso. E agora nosso amigo, com os cabelos crespos, Black Power balançando, estava prestes a morrer. O homem da armadura recebeu seus golpes entusiasmados, sem ao menos titubear. E com uma patada jogou Karuma do outro lado da sala, espatifando-o em um armário. O menino se levantou, sacudiu o pó e correu novamente para cima da montanha de músculos, que novamente deu-lhe outro golpe que o fez girar no centro da sala. E mais uma vez Karuma se levantou e continuou golpeando o Brutamontes vigorosamente, embora pouco ou nenhum resultado fosse sentido. E quando o homem pegou meu amigo pelo pescoço e estava prestes a enforcá-lo, este, o Karuma, tirou a machadinha dada pelo velho índio e a cravou no ombro do monstro, que urrou de forma demoníaca, girando o Karuma pelo pescoço até o soltar. Ainda com a machadinha no ombro, o sujeito pulou em cima do nosso amigo, prendendo-o em outra gravata que seria mortal em poucos segundos. Não fosse algo que provavelmente ninguém ali estava prestes a esquecer. Olhem, amigos, eu paro por um instante minha narrativa aqui, que vem sendo realística e deve continuar assim. E quem se lembra do Karuma vai atestar que o que estou falando não é brincadeira. Não havia no mundo pessoa mais divertida, parceiro mais leal. Meu melhor amigo sempre foi o Urubu, mas a gente passou a vida brigando, mesmo sendo quase irmãos. Já o Karuma, a nossa amizade era de compreensão, de que você pode contar algo pro Karuma sem ter medo de ser censurado, mesmo estando errado. O Karuma sabia muito bem ouvir sem julgar. E o que eu digo nessa mesa toda decorada é verídico, embora fantástico, é real, ainda que mágico. E a coisa toda mais mágica do mundo é o mundo real. Eu não vou prender mais a narrativa, no entanto, eu não espero a confiança de vocês diante dos fatos que ocorreram. Prestes a morrer, e Karuma ia morrer, ele olhou bem para o seu algoz, e o seu corpo começou a flamejar. Karuma estava ficando amarelo, e logo após vermelho e dourado, emitindo uma luz de sua pele, do corpo inteiro.
Karuma estava brilhando como uma forte lâmpada e confesso chegou um momento que tive de proteger meus olhos, pois houve uma explosão de raios, jogando o lutador a uma distância de um ônibus. Karuma estava parado, com os punhos fechados em riste, e os seus olhos continuavam emitindo uma luminescência vibrante. Todos os guardas desmaiaram juntos, desabando diante da luz. Aos poucos ele foi apagando, voltando a ser o nosso Karuma. E depois disso, nunca mais duvidamos de mais nada nessa vida. Acabou? Perguntou Nicole acordando. O pior que não, respondeu o urubu que vinha se levantando. Que porra foi essa, Karuma? Perguntou o Harley com as duas mãos na cabeça. Que porra foi essa? Pronto, o Karuma virou um beck gigante, Nicole falou. Ô brother, eu não sei o que aconteceu, sinceramente. Nem vai saber, disse Nicole. Vamos ver logo quem é o Alpha e sumir daqui. Continuou indo em direção ao gigante desmaiado. Não é o Alpha, disse o urubu com a mão na cabeça, ainda com muitas dores. Ele não é o Alpha. Mas como não é? Esse desgraçado matou meu pai, ele é o Alpha, gritou Nicole, já pegando a lança do chão para fincar no peito do algoz. O urubu a segurou, apertou-lhe contra o peito muito forte, enquanto nossa amiga chorava de raiva. Mas ele não a deixaria cometer um crime ali. Como disse, não éramos pessoas perigosas, apesar de não fugirmos às injustiças. Mas ninguém iria carregar o peso do assassinato. Urubu, que não tivera qualquer culpa na morte de Vladimir, já que o vampirão mesmo segurou meu amigo antes de cair da torre em direção à morte, descrevera-me que tivera vários pesadelos horríveis após a viagem, em que se sentia culpado pelos dois terem voado juntos da torre. Ele provavelmente não iria querer aquele sentimento para sua Nicole. Realmente, caso o Aragão estivesse falando a verdade, o Alpha não era o gigante. Isso foi constatado após retirarem a máscara de todos os soldados. Nenhum deles era conhecido. Chamei-os de onde eu estava. Tá muito tempo aí, Led? Perguntou o Karuma. Mais ou menos. Você viu o Karuma pegar fogo? Perguntou o Harley. Ele é um cavaleiro de Tumã, não é? É o nosso querido beck gigante luminoso. Sai logo desse esgoto, seu imprestável. Encontra a gente no lago, resmungou o urubu virando-se para a saída. Espera aí, amor, disse a Nicole. Eram 8 guardas. E aqui tem 7. Eu sei, disse o urubu. Infelizmente eu sei. Falta o Alpha. E você já sabe quem é o Alpha, não é? Gritei do buraco. Ô Led, é como no ataque dos tomates assassinos, respondeu Gabriel saindo pela porta. Sim, respondi. Ele tinha a mesma sacada que a minha. Igualzinho o ataque dos tomates assassinos. Após observarmos os jagunços com mais atenção, logo o reconhecemos. Eram os caras da Kombi naquela noite em São Paulo, na frente da Led Slay. Nicole tirou a machadinha do ombro do gigante e guardou. Certificamos-nos de que estavam bem amarrados. E todos saíram. Eu fiz o mesmo, deixando a galeria. Capítulo 21. O Alpha. Encontramos-nos em frente ao castelo. A noite já ia avançada. Uma garoa bem fina começava a descer na montanha e não havia nenhuma luz que pudesse nos orientar. Para piorar, o Alpha ainda estava solto. Tem certeza que é a porra dos tomates assassinos? Disse, deixando a galeria de esgoto. Nossa, Led, você tá fedendo. Ok, lembra quantas vezes víamos esse filme quando crianças? Perguntou o urubu olhando para os lados. Bom, pelo menos umas 100 vezes. Toda sexta era pelo menos umas 2 vezes no videocassete. Lembrava-me das noites em que ficávamos procurando erros nas cenas. Exatamente, Led. Disse ele enquanto ouvimos um forte estrondo de trovão iniciando a chuva. Ficamos ali, Nicole, Urubu, Karuma, Harley e eu.
um de costas para o outro, prontos para qualquer movimento, quando ouvimos passos e risos vindos de dentro do castelo. Era o Alfa. Cuidado, pessoal! Gritou o Urubu. Ele é um psicopata! Preparou isso há muito tempo. Nicole, disse ele segurando seu rosto nas mãos. Não importa o que aconteça. A gente te ama, menina. Nós somos uma família. Você vai sempre ter a gente. Sempre. Mas toma cuidado. Não se aproxima dele. Nicole não entendeu, mas logo iria, pois acabava agora mesmo de cair a ficha. Meu Deus, era terrível. Tomates assassinos, como eu não percebi? Houve uma cena falsa naquela história. Ali, várias cenas falsas. Mas uma em especial foi trabalhada no escuro, onde tivemos apenas uma impressão do que aconteceu. No entanto, ficou tudo muito ambíguo. Finalmente eu descobria quem era o Alfa, e era muito pior que o Trovão, pai da Verônica. Antes fosse o Trovão, pai da Verônica. O Alfa era de longe a pessoa mais sádica que eu já tinha ouvido falar. Esteve conosco, foi embora conosco do castelo na última vez. Era um monstro. Ele permanecia rindo no escuro. Não víamos seu rosto, mas sabíamos quem era. Pelo menos o Urubu e eu sabíamos. Vocês me serviram muito bem quando eu precisava me livrar do Vladimir, disse ele com sua voz natural, muito diferente do que conhecíamos. Vieram ao meu encontro da primeira vez. Eu fiz de tudo para chegarem aqui, mas dessa vez não. Não deveriam ter vindo à encruzilhada nunca mais. E só chegaram porque eu não sabia. Pelo menos no começo eu não sabia. E olha que larguei tudo para vigiar vocês de perto, pois o plano era apenas matar o vampirão que vinha conspirando contra mim. Mas vocês trouxeram a Polícia Federal e tudo me custou caro. Ainda bem que o meu disfarce funcionou, não é verdade, Led? Todos estavam em choque. E quando o homem apareceu e o seu rosto foi levemente iluminado pela lua que vinha entre nuvens chuvosas, eu tive a certeza. E Nicole, tomada por um profundo choque, viu, entre as sombras, a figura louca de seu pai rindo de forma tétrica, com seu rosto desfigurado em gargalhadas. Via o seu Adalberto como realmente ele era. Um louco que brincara com os sentimentos de sua filha, ainda muito criança. Um doente que se ausentara de casa e fizeram-nos crer que tinha sido sequestrado. Um ser desprezível que jogou sua própria filha numa masmorra lodosa e fétida. Seu Adalberto vinha com uma metralhadora apontada para a gente. Mas nem precisaria, pois estávamos vencidos diante de sua loucura. Está vendo, minha filha? Construí um império para você. Aqui poderemos viver e ganhar todo o dinheiro que você precisar, menina. Eu vou te ensinar tudo que o nosso negócio precisa ter. Como se faz os cortes, costurar a pele, fraturas expostas, crânios perfurados. Você vai se divertir, menina. Poderemos passar noites brincando com os espécimes que nos chegam. Nicole observava a face curva de seu pai horrorizada. Urubu nunca teve tanta raiva de ter razão. Tentava segurar em pé, mas era difícil, pois o seu corpo descia tristemente. Mas as lágrimas caíam e ela não acreditava. A cena de sua morte, a morte do pai dela, hoje analisando, foi bem falsa mesmo. Igual aos filmes trash dos anos 80, entretanto, nos pegou em um momento de pânico, não deixando dúvidas. Seus machucados, quando entrou na cela conosco, eram também fajutos, facilmente conseguidos com maquiagem e sangue falso. Ele forjara tudo, aliás, desde o encontro comigo há 2 meses na enfermaria, a volta conosco para São Paulo, a reaproximação da família, tudo era parte de um plano para trazer a Nicole ao castelo. Nós éramos apenas o apêndice incômodo de seu plano horrível, seu plano doentio. E então por que você me enterrou vivo? Pra quê?
Você, pelo jeito, escapou, não é, Leandro? Eu nunca gostei da sua cara. Você sempre foi um babaca mesmo, Led. Comentou segurando a arma. Por que isso, pai? Pra que tudo isso? Gritava a Nicole desconsolada. Por você, ora. Eu preciso de você aqui pra me ajudar, menina. É a única que não vai conspirar contra mim. O negócio vai crescer, nós vamos ganhar dinheiro. Pra quem vou deixar tudo isso, minha filha? Esse castelo enorme, esse plano incrível. Tem noção de quanto custou esse lugar? Vai deixar pro capeta, isso sim, disse o urubu. Caruma, acende a luzinha aí. Acende, porra, liga a luzinha. Espera aí, brother, disse meu amigo fechando os punhos. Ih, uruba, não tá rolando luzinha não tô conseguindo. Que merda de amigo sobrenatural, hein? Devolveu o urubu coveiro maldito pensando em algo. Mas ô tio Adalberto, disse abaixando as mãos. Como foi que você inventou toda essa coisa de torturar os outros? Castelo do Vladimir? Perguntou o uruba. Eu sei o que você tá tentando, Gabriel. Você é um rapaz inteligente, viu? Meu genro, Gabriel, quer ganhar tempo, não é? Eu vou entrar no seu jogo, pois eu sei que não há saídas para vocês. Eu sempre fui uma boa pessoa. O mundo não é essa besteira maniqueísta. Eu fui jovem, apaixonei-me, casei, fui um bom pai. Entretanto, ainda na faculdade eu escondia essa minha natureza, essa coisa que eu sou. Na aula de anatomia eu fiquei fascinado pelos corpos mergulhados no formol. Você já viu isso? Você é estudioso, sabe do que eu estou falando? O corpo humano é perfeito e ao mesmo tempo tão frágil, não é verdade? Você pode pegar o dedo de uma criança e quebrar em um segundo. Gozava de prazeres ao flagelar escondido os mortos. Eu guardava estiletes no bolso para passar na carne mórbida. O ambiente lúgubre à meia luz ali na faculdade, a sensação de infringir as regras e sair ileso. Tudo me excitava. Tudo me chamava para sentir a carne verdadeira, não a morta, mas a lancinante, a dilacerante, a hedionda. E então aconteceu. Eu consegui um estágio, a minha primeira chance de promover a dor genuína, equilibrar a vida e o sofrimento, a morte, o lampejo, a lamúria e a consciência. Quanto a você, minha querida filha, percebi que, quando te olhava brincando, também tinha desejos de lhe infligir dores. Eu logo percebi que deveria me ausentar de casa para o seu bem, porque o meu prazer também me dava muito sofrimento, principalmente quando eu olhava para você. Conheci a Amanda no serviço, como todos sabem. A moça nova, a família preocupada. Sonhei com o seu corpo em chamas, mas não da forma que vocês podem pensar. Eu não tinha pretensões sexuais com ela, mas via um desejo insano por espetá-la. Observando-a trabalhando, aplicando injeções, sonhava com seus braços como o braço de um viciado em heroína, sabe? Uma mistura de sensações migrava dentro do meu ser. Ô, fica quieto aí, porra! Eu tô com a arma ainda! E assim, quando a chamei para um congresso de enfermagem, sabia que ela não iria voltar. O que não imaginava era que, ao final do experimento macabro, eu teria novos ímpetos. A Amanda sofreu, gritou, chorou, se desesperou, chamou pelo pai, rezou em voz alta, viu imagens em delírio, se urinou e, quando finalmente se calou, apenas me lançou o seu olhar de morte. Eu tinha algumas economias agregadas ao assalto que fizemos ao Banco do Rio de Janeiro. Eu desenvolvi um plano. Participei de alguns grupos até chegar a essa velha encruzilhada das almas. Eu não acreditei quando eu vi esse castelo. Era perfeito. Ele estava abandonado, sim, precisava de restauro, precisava de vida e de morte. Um dia chegaram às portas pesadas 3 indivíduos insólitos. O Dom Vladimir, a Dona Helga e o Aragão. Eles vinham fugidos da Romênia, passando por vários países até chegar ao meu forte. Contratei-os na hora. Dom tinha essa mania de grandeza, tanto que ele estava aqui desde o começo.
Então os incumbi de fingir-se dono do negócio. E foi isso que ele fez. E somente uma vez ele me foi insolente, levantando minha voz. Naquele mesmo dia teve seu troco. A cicatriz odiosa no rosto, feita cirurgicamente pelas minhas mãos rápidas. Eu pensei em vocês quando soube da conspiração erguida nesse castelo contra mim. E agora você está aqui, filha, pronta para aprender a apreciar a minha arte e paixão. Esse castelo é seu, minha princesinha. E os seus amigos vão ser nossas primeiras cobaias, para você aprender a cortar a carne humana. Nicole por um segundo desabou. E apenas por um segundo, pois realmente, após ir ao inferno e voltar nesse único segundo, nossa amiga mostrou por que ela realmente era foda. A Nicole sempre foi foda. Aquela menina era mais dura que o diamante. Estava ali no que seria sua maior decepção. Um pai doente, um psicopata assassino, dissimulando por 2 meses em sua casa, simplesmente tirando férias do castelo até as coisas esfriarem. E mesmo assim o seu olhar para o pai era de puro e tão somente desprezo e escárnio. E apesar de destruída, Nicole sorriu, com seus cabelos vermelhos molhados da garoa fina e gelada daquela noite umbrosa de setembro. E eu ali, olhando os pingos da chuva no lago lodoso, todo sujo de terra preta, enterrado vivo, saído há pouco da tumba, molhado, com frio, com fome, louco de raiva. Eu estava puto com o pai dela. Não porque ele me enterrou ou quase nos matou diversas vezes. Eu estava louco por ele ter esmagado os sonhos da minha amiga. Éramos uma família. Cada um ali era um irmão. E a gente ia mostrar isso para ele. E então chegou a hora, disse seu Adalberto, empunhando a automática. Eu odeio mortes rápidas, mas vou ensinar ainda algumas técnicas para minha filha e vocês estão me atrapalhando. Sendo assim, quem é que vai ser o primeiro? Um eu já vou matar aqui. O resto eu vou levar para o laboratório. Eu acho que o primeiro vai ser você, Gabriel. Ou o urubu, como prefere. Eu vou adorar enfiar uma bala no meio desse moicano seu. O urubu deu um passo à frente. Nicole gritou, berrou, pediu, implorou, mas já estava decidido. Apesar que, olhando para o urubu, um garoto de 19 anos, roqueiro, maluco, jovem como muitos de vocês que hoje ouvem essa narrativa, parecia que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele não ia morrer e sabia disso. Mas na cabeça de Nicole, principalmente após a visão da menina na estrada, quando ela disse que um de nós não iria voltar, então acreditava que o urubu vivia seus últimos momentos realmente. E eu tinha lá minhas dúvidas. Gabriel sobre a mira da metralhadora, a apenas 2 metros do monstro assassino. Eu segurando a Nicole, esperando apenas um milagre. Karuma tentando novamente acender. Ouvimos o pai dela engatilhar e se preparar para fulminar o urubu. Quando, como um raio vindo de dentro do castelo, Nosferatu desceu as escadas. O nosso cachorrinho atravessou pela porta e cravou os dentes raivosos na perna do Alfa. Ele não ia imaginar. Ele não ia esperar um cachorro ali na perna dele. E foi o momento esperado. O pai de Nicole soltou um urro, baixando a arma e disparando. O urubu avançou veloz e golpeou violentamente o homem com um forte soco em seu queixo. Adalberto sentiu o golpe, mas não largou a arma. Nosferatu deu um forte uivo de dor. Fora atingido e estava sangrando. E o urubu aproveitou jogando o enfermeiro ao chão para imobilizá-lo. Eu não sei que relação vocês têm com os seus cães. Tem gente que trata como filho, faz festa de aniversário e tal. Eu nunca fui desses. Nunca compraria um cachorro. Eu não sei, eu acho que cachorro não se compra. Nosferatu comia a comida que sobrava, dormia no quintal e tomava banho me mordendo. Antigamente era assim que os cães viviam, pelo menos até os 20 anos eles viviam. Hoje há shoppings para animais com massagem, nutricionistas e sei lá mais o que. E eu vou dizer uma coisa a vocês, a parte de tudo isso. Esse foi o cachorro que eu mais amei na vida.
Ele era sem vergonha, canalha, fugia e voltava todo sujo de merda, arrumava briga na rua, odiava os carteiros, nos deixava malucos. Mas era o meu cachorro, e o filho da puta tinha atirado nele. Peguei o Nosferatu no colo, mas acho que ele se assustou ou doeu muito quando encostei nele, porque ele me mordeu por um reflexo, machucando-me o braço, e correu mancando para o mato. Eu ia correr atrás, mas tínhamos que desarmar o alfa. O urubu socava o seu rosto vigorosamente e levava coronhadas da arma na cabeça. A briga estava equilibrada quando do meio do mato nós vimos o nosso amigo King chegando para ajudar. Atrás dele vinha a junta militar, liderada pelo senador Mata, o pai do Caetano. "Vai, King!" gritou a Nicole. "Vai, King, pega o safado, ele é o alfa!" gritou ela. "Bate nele, porra, bate nele!" E King bateu. Ele sempre foi o mais forte da turma. O urubu era bravo, mas forte mesmo era o King. A briga já teria terminado, e imaginando que seu Adalberto estivesse completamente esgotado, pingando de sangue, paramos de bater. E foi o nosso erro, porque Nicole se aproximou. Acredito que para ofendê-lo. O homem, no entanto, tinha forças para mais uma cartada. Vendo-se um pouco mais próximo da filha, puxou o bisturi, colocando-o no pescoço da minha amiga. Ela tentou sair, mas as mãos do antigo enfermeiro eram de fato muito ágeis, e ele foi puxando sua filha, usando-a como escudo para o cemitério atrás do castelo. Encostou-se à mureta do poço antigo, onde momentos antes eu estava escondido, e ali ficou. "Se eu morrer, vão levá-la comigo! Ela vai comigo!" gritava, apertando a ferramenta cirúrgica na sua jugular. "Calma, seu Adalberto, calma, porra!" implorava o urubu com as mãos estendidas. "Vamos resolver isso! Vamos fazer assim! Ninguém quer ver sua filha machucada. Troca ela por mim, por favor, porra!" O homem não escutava. Finalmente estava realizando seu desejo de cortar a carne de sua própria filha. Ele levaria adiante essa monstruosidade. Ele faria isso e todos nós sabemos. Mas quem iria salvar a Nicole? Ninguém conseguiria salvar a Nicole. A própria Nicole. Puxando a machadinha do caruma que tinha guardado e fincando no joelho do pai, provocando urros de dor nele. "Pai", disse ela, puxando o bisturi de sua mão. Ia dizer algo, mas decidiu que não. Virou-se, deixando o assassino ferido no peitoril do poço. Os militares estavam prontos para prendê-lo. Quando seu Adalberto olhou bem para a gente, olhou para a filha, deu um sorriso de lado e se jogou dentro do poço. Ouvimos o som seco de seu corpo se quebrando ao cair no fundo do buraco. Nicole sequer quis ir até a beira para saber se de fato ele havia morrido. Mas o seu Adalberto, o antigo enfermeiro, aquele que deixou a pequena Nicole quando ela tinha 8 anos apenas, ao contrário do que pensamos, não morreu. Não naquele dia. Ele iria sim ficar hospitalizado e depois preso a uma cadeira de rodas pelo resto da vida. Nunca mais iria mover um dedo para cortar ninguém, nem para nada mais na vida, pois do pescoço para baixo seria um corpo inerte, paralisado e preso. Nicole nunca iria visitá-lo. Aliás, ninguém visitaria aquele psicopata. Ele ficou preso a um sanatório por quase 20 anos. Imediatamente o urubu agarrou Nicole, tirou-a do chão e a beijou de uma forma franca e pura. Nicole correspondeu ao beijo apaixonado. Entretanto, ali eu vi uma pessoa diferente da minha amiga de tantos anos. A nossa querida menina dos cabelos vermelhos já não era assim tão menina. Estava mudando a cada momento. E talvez essa história de seu pai a atingisse bem no seu ponto fraco, a confiança nos homens. E assim, mesmo sem saber, o urubu estava se despedindo do seu grande e verdadeiro amor. A mulher da sua vida iria ficar um tempo fora, viajando,
se conhecendo, se permitindo, vislumbrando as coisas da vida e do mundo. E o tempo iria passar tão rápido, tão depressa, quanto os cabelos de seu moicano fossem caindo. Os anos do rock estavam chegando ao fim. Viriam novos tempos, novas bandas. Nossos ídolos iriam morrer ou ficariam caretas. As boy bands tomariam conta das rádios. Chegaria logo logo uma nova mídia que iria sepultar por um tempo os velhos bolachões dos discos. Os anos 80 estavam dando adeus. Os anos 90 estavam pedindo passagem. E com eles nossos sonhos seriam guardados. Com nossos cadernos de enquetes, acabariam os bailinhos com o passa-vassoura, as noites ouvindo love songs no rádio, as cartas para a namorada, tudo iria ficar guardado numa gaveta lá no fundo. Logo a internet chegaria, e com ela eu iria deixar de ver meus amigos pessoalmente. Todos seguiriam suas vidas, e alguns até se adaptariam bem. Menos eu. Capítulo 23. Nosferatu. Passado o perigo iminente, preocupou-me o ferimento que Nosferatu havia ganhado. Corri atrás do meu cão e o achei seguindo seu choro dolorido. Nosferatu tomara um tiro na barriga. Sangrara muito e estava ali em seus últimos minutos. Ao olhar para mim, deitado na terra molhada, meu cãozinho pareceu sorrir. E eu me lembrei de quando o conheci na beira da estrada, indo em direção ao castelo, todo pulguento me perseguindo. E ali, nos meus braços, meu cachorrinho morria, dolorosamente, mas em paz, pois estava nos braços da pessoa que ele mais amava no mundo. E eu então pude finalmente chorar. Eu chorei um choro triste, sentido, sabe? Um choro solitário, no meio da floresta negra e úmida. Eu não tive nenhum cão depois disso. Não conseguiria. Meu cachorro sempre seria o Nosferatu. Levei um tempo para retornar à realidade. Levantei-me finalmente e a passos pesados retornei ao grupo. O senador aproximou-se da gente. Eu quero pedir desculpa a vocês, meninos, disse enquanto nos levava para dentro dos carros oficiais. Ali fizeram os primeiros socorros em todos nós. Ganhei uma roupa para vestir e após enterrarmos o meu cachorrinho, entramos numa van para a cidade. 2 militares já haviam levado a moto do Harley e o Caronte Negro para a pousada. No caminho fomos elucidados. Eu estou monitorando esse enfermeiro desde o fim da operação Dom Vladimir, comentou o senador. Realmente fiquei muito nervoso com a situação entre o meu filho e esse rapaz aí, disse apontando para o King. Vocês não entendem? Eu sempre fui uma pessoa de educação antiga, um militar honesto. Nunca participei de nenhuma ação escusa. Ter um filho, como eu posso dizer... Bem, vocês entendem. Não entendemos não, respondeu o King. Vejam, garotos, eu sei muito bem o que como se diz, um bicha sofre na sociedade. E ninguém quer que um filho seu passe por isso. Então, realmente, bem, eu acho que eu me excedi ao expulsar vocês de casa. Entretanto, a acusação de sequestro que fiz não foi por esse motivo. Quando fiquei sabendo que a sua turma ia para a Encruzilhada das Almas e ainda levaria meu filho, bem, eu entrei em pânico porque meus homens já haviam me informado sobre a operação que estava sendo deflagrada aqui. Era muito perigoso para todos vocês permanecerem nesse lugar. Justamente no fim de semana em que iríamos prender o Alfa da Ordem dos Dragões. Vocês estariam mais seguros se fossem, como eu posso dizer, recolhidos.
Então por que deixou a gente vir pra cá sozinhos? A gente quase morreu um monte de vezes, resmungou o urubu cavernosamente. Foi um erro infeliz, admitiu o homem. No entanto, fui obrigado a deixar a operação policial porque, bem, o Caetano chegou-me quase em morte, com uma profunda pneumonia. Foi necessário o uso de um helicóptero até Cruz Verde. E ele está melhor? Perguntei assustado. Está em tratamento, fazendo exames mais detalhados, respondeu o velho general com os olhos úmidos. O amigo de vocês, o Ralph, não é? King, por favor. Ok, King. Pois bem, a devoção dele pelo Caetano foi comovente. Comoveu todo mundo que estava lá na tenda. Ele foi conosco no voo, ficou o tempo todo ao lado do meu filho. Olhem, meninos, eu nunca vou aceitar esse tipo de amizade entre eles. Mas esse rapaz será sempre respeitado. Sempre será aceito em casa, quando quiser, confessou o senador em tom melancólico. Capítulo 24. Uma triste revelação. Ao descermos na Praça da Matriz em Encruzilhada, imediatamente vi a Verônica se aproximando. Estava preocupada. Seu pai permanecia parado ao lado com seu triciclo monstruoso. Primeiro ela me beijou a face e depois me xingou. Mas você é um tonto mesmo, rapazinho. Que ideia foi essa de se achar um justiceiro, menino? E se você morre naquele castelo? Já me contaram tudo o que aconteceu. O policial estava falando com meu pai. Vocês não conseguem ficar longe de problemas? Calma, amor. Não foi nada demais. Calma uma ova, menino. Você deixou louca de preocupação? Que história foi essa de te enterrarem vivo? Eu tenho muita coisa para explicar, Verônica. Ah, mocinho, mas tem mesmo, uai. Essas coisas não se envolvem assim, se resolvem desse jeito, não? Por que não confiou em mim? Perguntou magoada. Eu não tive respostas. Apenas a abracei e fiquei em silêncio, pensando no quanto eu adorava aquele sotaque. Realmente eu gostava muito daquele sotaque. Bom, chegamos próximos ao Harley, que estava em festa, após falar com o nosso amigo Gurgel. Led, a minha banda ganhou, cara! A minha banda ganhou o festival! Pô, Harley, você merece mesmo, meu amigo. Estão num momento muito melhor que o nosso. Parabéns, metaleiro. Aliás, você é um cara bem gente boa, hein, Harley? Valeu, cara. Bom, toda essa parada aí de castelo, morte e tudo foi intenso viver isso com vocês. Quando voltarmos, se quiser tomar uma cerveja, tocar juntos, tamo aí. Eu gostei também de você, cabeludo. Vamos marcar essa breja sim. Respondi enquanto Harley subia na sua moto e seguia para a pousada. A noite continuava, e enquanto King e o senador foram à base militar ter notícias sobre o Caetano, ficamos Verônica e eu sentados dentro do coreto, com o Karuma e o casal Nicole e Urubu. Então, Karuma, faz aquele esquema de novo, pediu o Urubu. Que esquema, brother? O de acender, pô. Porra, vocês não vão esquecer disso, não é? Como esquecer, Karuma, eu disse. Você parecia o dedo do ET, mas o corpo todo. Ah, agora vocês vão inventar apelidos. Olha, vocês sabem que essa coisa aí que aconteceu é segredo, né, brother? Vocês não vão sair contando pra todo mundo lá em São Paulo. Nesse momento, vinha subindo a montanha um antigo ônibus que fazia Cruz Verde, Bela Vista e Encruzilhada. Um pau velho dos anos 60, que saía de Cruz Verde às 16 horas, chegando às 23 na Praça Matriz. Desse ônibus desceu uma menina do cabelão loiro e do nariz engraçado. Era Cindy, aparecendo de surpresa na montanha. Todos estavam olhando para ela carregando aquela mochila enorme e não repararam, mas Karuma, ao vê-la, acendeu um pouquinho.
Desceu as escadas do coreto e foi abraçar a nova amiga, que subiu até a encruzilhada, vinda do Rio de Janeiro para vê-lo. É engraçado como o pensamento tem força. Karuma pensou em Cindy o fim de semana inteiro, e ali estava ela, uma menina estudante nerd de medicina, com uma mochila nas costas. Enfrentara um dia todo de viagem, subindo as montanhas de Minas Gerais, para ver um rapaz operador de máquina fotocopiadora prestes a ser mandado embora. Os dois se olharam antes, sorriram e se abraçaram. Eles iriam sofrer todo tipo de preconceitos e obstáculos. Karuma em Sampa cuidando da mãe, Cindy estudando no Rio, ela branca com uma família privilegiada, ele pobre e negro, sem a presença do pai e morando de aluguel. Mas é aquela coisa, meus amigos. Quando você quer muito algo, todo o universo trabalha contigo. Vendo Karuma com a Cindy, não o imaginei mais sozinho. Os dois se completavam. Eu ficaria muitos anos sem ver o Karuma acender de novo. Quanto ao seu coração, este já estava iluminado. Está vendo, Nicole? Eu disse, quando conseguimos nos distanciar um pouco dos outros. Ninguém morreu da turma. Tirando o nosso cachorrinho, é claro. Mas a menina fantasma estava errada. Ninguém perde a vida nessa história. Era o que eu pensava. Até que o King veio correndo, desnorteado e chorando. Chegou até o gramado que circundava o coreto e caiu de joelhos no chão. O que foi, King? Perguntei temendo a resposta. O que foi que aconteceu? Vocês não vão acreditar, disse nosso amigo mergulhando em lágrimas. Diz logo, King, suplicou a Nicole já agoniada. Chegaram os resultados do hospital, disse soluçando nosso amigo. O Caê pegou a maldita. Ele pegou a maldita. Pegou o quê, King? Perguntou Nicole sem base psicológica para ouvir a resposta. O Caetano, gente, eu não consigo falar. O nosso amigo tem HIV. Ele pegou HIV. Nem tudo nos anos 80 foi bom. Aliás, muita coisa foi ruim. Péssima. A gente costumava se lembrar das coisas com saudosismo. Mas tivemos sim momentos bem tristes. Tivemos uma puta crise, faltava leite, carne, a inflação era absurdamente alta, com preços dobrando no mesmo dia. O Brasil perdia o Chacrinha, o Chico Mendes era assassinado, uma porção de coisas ocorriam e uma delas era a AIDS, a maldita, como a chamavam. É claro que todos nós vivíamos em pânico, pois a doença vinha de forma silenciosa e te matava rapidamente. Os preservativos ainda eram difíceis de serem encontrados e a informação era escassa. O nosso país ainda seria um modelo mundial no combate àquele mal irreparável. Mas estávamos em 1988. Descobrir-se portador era uma centena de morte. Claro que confortamos nosso amigo King, pois ele era nosso irmão. Mas nós mesmos estávamos arrasados. Caê, aquele menino que você conhece no meio do rolê, e em 10 minutos parece que o conheceu a vida toda. Mais tarde, em particular, com muito tato, eu o adverti. Ô Ralph, você precisa fazer o exame, para ver se você pegou também. E por que eu deveria? Bom, sei lá, vocês são namorados, não são? Eu não sei, Led. Eu apenas não queria sair nunca mais do lado dele. E estar com o Caetano pra mim sei lá, como surfar na onda mais incrível do mundo. Sabe, cara, eu sempre gostei de mulher, você vê. Eu nunca tive, sei lá, nenhuma atração por algum homem, mas... Poxa, com o Caê? Com o Caê eu não sei. Ele tem uma coisa que eu preciso. Como o ar, entende? Eu preciso estar nele, e por ele, e com ele, e quero estar perto dele o tempo todo.
Esses 2 meses, a minha cabeça virou do avesso, Led. Foram noites e noites sem entender o porquê eu precisava do sorriso dele. O porquê minha vida só tinha graça se fosse ao lado dele. Me responde, cara. É safadeza, é isso? Você querer o sorriso de uma pessoa, que ele seja o seu bom dia? É safadeza você esperar o olhar como quem espera a luz do sol para começar a luta? Eu não sei, Led. Eu não me sinto gay. Mas se fosse, não teria nenhum problema. Eu já vi vocês pelados um monte de vezes. Eu nunca senti nada. Mas o Caetano, ele está acima de tudo isso. É o dono do meu sorriso. Ele é o motivo da minha alegria. O Caetano é onde eu me encontrei. E o que vai acontecer agora? Ele vai morrer? Calma, eles estão para encontrar a cura, pô. Todo mundo tá falando nisso, King. A cura vai chegar, vai dar tudo certo. Encontraram novos tratamentos, o mundo tá evoluindo, a gente já tá quase nos anos 90. Mas o mundo demoraria a evoluir nesse sentido. E Caetano não teria esse tempo. Eu sei, Led. A minha cabeça tá rodando. Eu preciso tomar uma decisão. Você precisa ter certeza que não tem o vírus, King. Considerei preocupado. Não, Led. Eu não tenho vírus. Nós nunca... Como eu posso dizer? Nós nunca fizemos. Ah... Tá, eu entendi, amigo. Respondi abraçando-o bem forte. Todos amavam o King. Ninguém pensou que ele poderia encontrar o seu grande amor e de repente vir um vírus e levá-lo embora. Voltamos ao coreto, onde todos estávamos nos abrigando da chuva. Encostei um pouco de lado com a Verônica, em clima de despedida. Vai me visitar em Bela Vista, rapazinho? Perguntou fazendo um dengo. Pode me esperar. No feriado de outubro eu vou estar por lá. Disse confiante, enchendo-a de beijos. E eu sabia que não ia me arrepender com o moço da cidade grande. Eu tenho uma intuição muito forte de que nós seremos felizes. Viu? Vê. Não esquece de mim não, tá? Uai, e como que eu vou esquecer? Que bobice! Ainda teremos 3 filhos juntos. E assim me despedi daquela que seria a dona da minha história. Numa noite fria, cheia de sombras, deixei Verônica em sua pousada, para revê-la daqui a 1 mês. Capítulo 25. Despedidas. No dia seguinte fizemos as malas, colocamos no Caronte, mas ninguém conseguia encontrar a Nicole. Mas não é possível! Cadê aquela idiota? Gritava o Urubu. E as coisas dela sumiram, disse Karuma. Eu a vi no meio da noite, falou o King. Tava passando mal no banheiro. Ficamos a manhã toda procurando Nicole, mas ela não apareceu. Nem naquela manhã, nem na outra, nem na semana. Nicole finalmente tinha ganhado estrada. Havia ido atrás de descobrir por que tinha tanta raiva do mundo, das pessoas, dos homens. Nicole foi atrás de se encontrar, de expurgar seus demônios, de esquecer seu pai, de entender quem era a Nicole. E infelizmente, para todos nós, ela tinha de ir sozinha. Pessoal, disse Karuma chegando com a mochila nas mãos, eu vou ficar mais uns dias aqui com a Cindy, ok? Ah, Karuma, você veio com a gente e vai abandonar o barco? Vociferou o Urubu já nervoso com o sumiço da namorada. Não é isso, defendeu-se. Ela chegou ontem à noite, pô. Eu não tô muito seguro do meu trabalho em Sampa, então, brother. Tá bom, vacilão. Fica aí, então. Continuou o nosso amigo com profundo mau humor. E aí, King, cadê suas coisas? Perguntei, guardando minha mochila dentro do caixão. Então, pessoal, eu conversei com o senador e liguei pro Caê em Cruz Verde. Eu vou ficar uns dias cuidando dele no Rio de Janeiro.
Ah, que porra é essa? Perguntou o urubu, batendo a porta do Caronte. Nós somos o quê pra vocês? Leva mal não, uruba. Mas eu não tô com energia pra discutir com você agora, não. Disse nosso querido amigo Ralph, dirigindo-se pra praça. Espera aí, porra! Eu gritei. Vem cá, meu irmão. Me dá um abraço. E assim o King, o nosso amigo desde a primeira série, aquele que defendemos dos moleques no 8º ano, o nosso rei das ondas, o nosso garanhão King, se foi. E eu vou dizer isso com muita dor no coração. Nós ficamos muito tempo sem vê-lo. A vida às vezes faz isso, leva quem a gente ama. Nossos amigos, pessoas importantes para nós, de repente compram um apartamento em outro bairro e quando se vê, já estamos há anos sem nos encontrarmos. A vida vai se encarregando de tirar nossa intimidade e quando porventura você o encontra na fila do banco, já não são mais aqueles que um dia tinham carta branca de intimidade. O King chegava na minha casa, abria a geladeira, abraçava minha mãe, dormia no meio da gente. Até hoje é uma das pessoas que eu mais sinto falta na vida. Sua leveza, o seu senso de humor inocente, o seu riso fácil. Eu não sei quando me dei conta que nos perdemos. Talvez tenha sido antes mesmo dessa viagem ou depois, mas eu nunca vou esquecer do King balançando a jarra de chopp e derramando em todo mundo, ou dele correndo com a bicicleta amarela dos capangas do Vladimir, ou de como ele ficava engraçado quando bebia. É, meu amigo, pelo jeito sobrou só nós dois, disse a urubu, olhando para ele com tristeza. É, meu amigo Leandro Pela Saco, pelo jeito nos ferramos com esses amigos de merda que arrumamos, disse ainda magoado nosso coveiro maldito. Despedimos-nos e descemos a montanha, direto para Cruz Verde e de lá para São Paulo. Encruzilhada ficou para trás, mas sempre esteve dentro da gente. Encruzilhada das almas não é feita apenas de pedras, um farol, um mirante e um castelo assustador. Ela é feita de sentimentos, de lembranças e de solidão. Geralmente dizem que a volta de uma grande viagem é sempre meio melancólica, não é? Eu duvido que alguma viagem tenha sido tão melancólica quanto a nossa volta. O urubu ainda passou antes no castelo e revirou cada pedaço de pedra atrás da Nicole, sem nenhum sucesso. Ela sumiu, sem dar nenhuma pista. Foi embora sem deixar bilhete. E o urubu não aceitou bem isso. E, infelizmente, cada um de nós era uma canoa remando ao acaso, seguindo os muitos braços de um mesmo rio. Mas um dia esses braços iriam se unificar novamente. Capítulo 25. Parabéns. Cheguei em casa, já estava escuro do outro dia, pensando em trabalhar muito para poder ver a Verônica em outubro. Vinha subindo a minha rua feliz, cantarolando. Tinha uma namorada que gostava de mim, que havia me confiado sua primeira noite e tínhamos agora um trato. Encostei no portão e tive o maior sobressalto da minha vida. Quem me esperava na varanda, olhando para mim, com os olhos em pânico, era a Carmen, segurando um pedaço de papel na mão. Achei bem estranho, pois não havia desde que terminara comigo há 2 meses. Carmen, vocês lembram dela do começo do meu primeiro relato. Namoramos antes da primeira viagem à Encruzilhada das Almas. Tomei a dianteira da conversa e disparei. Olha, Carmen, eu sei que não terminamos bem essa história, mas agora eu não posso... Eu tô grávida, Led. Como assim? Tá grávida? Balbuciei segurando o portão. Como você aprendeu nas aulas de biologia, né, Leandro? Sim, claro. Mas como isso aconteceu? Tornei a balbuciar, dessa vez num tom quase inaudível. Apesar de eu ser um completo babaca, nem me arrisquei em perguntar de quem era o bebê. Vamos ver se você adivinha como isso aconteceu, Leandro.
disse minha ex-namorada, já mergulhada em lágrimas e preocupação. 2 meses e meio, pelo que o médico falou. E assim, da maneira mais inacreditável, fui puxado, transportado, movido para a realidade mais louca da minha vida. E parece que, pela primeira vez, olhei de verdade para Carmen. Ali, diferente de como eu a via na escola. Agora uma mulher, já com a barriguinha aparecendo, com os olhos marejados, temendo a minha atitude. Eu não pude dizer muito naquele dia, eu bem me lembro. Apenas abraçá-la e dizer que tudo ficaria bem, que eu estava ali e continuaria ali. E meu filho nasceu em março de 1989, com 3,7 kg. Um bebê lindo, cheio de vida. Eu não fui à Bela Vista dos Pinhais em outubro, nem em novembro, e nem no ano seguinte. Mandei uma carta, cujas palavras escrevi em prantos, explicando a situação. Não obtive resposta. E quando enviei outras, elas me foram remetidas, todas elas. Tentei ligar para a casa da Verônica, mas o número também mudara. Chorei por muitos dias, até que resolvi dar uma chance à mãe do meu filho, e ela também a mim. O nome dele vai ser Caetano, em homenagem ao meu amigo, eu decidi. De jeito nenhum, disse Carmen enquanto pintávamos o quarto do bebê. Será Giovanni. E pronto, acabou. Então vamos ver se não vai ser Caetano, desafiei. E não foi. O garoto Giovanni cresceria com um vigor inacreditável. E a vida é assim. Nem sempre você fica com a mocinha da história e talvez nem saiba de verdade quem é a mocinha da sua história. Às vezes você acha que sabe quem é a mocinha. É engraçado, não é? A gente tem a mania de viver e narrar a nossa vida como se fosse um filme. A verdade é que existe outro narrador que ri de nossos anseios, modificando rumos, desenhando destinos, traçando novos trilhos por onde o trem da nossa vida vai passar. O trem de nossa vida. Infelizmente, ou não, o meu trem não tinha estação em Bela Vista. Em compensação, tive a oportunidade de viver a maior das aventuras. Muito maior do que escapar de uma masmorra ou ser enterrado vivo. Agora, minha maior preocupação era comprar fraldas e dar carinho e amor a uma vida de dobrinhas e sorrisos. E assim, com a banda extinta, meus amigos longe, percebi a minha adolescência tinha acabado. Aprendi que a felicidade está no encontro e que só sabemos ter sido felizes depois. Agora era eu e minha luta, sem formação, sem emprego fixo, fazendo eventos com o meu violão velho, tocando em barzinhos, disputando com DJs que traziam a música eletrônica para o começo dos anos 90. Enfim, era o momento da vida começar a bater. E a gente nunca está preparado para isso. Caruma voltou logo de encruzilhada. Cortou o cabelo, arrumou um emprego em um escritório na cidade, fez faculdade, mas com o tempo foi se aprofundando aos ensinamentos de Tumã, entidade para a qual ele era um cavaleiro. Com o tempo passou a escrever o que aprendia, transformando suas experiências diárias em ensinamentos, que logo virariam livros. E a coisa foi crescendo, crescendo. Foi o que mais voltou à encruzilhada. Estudar e buscar respostas. Meditou muito em cima da pedra do navio. Finalmente encontrou o sentido da vida. Pelo menos o sentido da tua vida. O namoro à distância com a Cindy continuou, até que ela conseguisse se formar. O legal disso tudo é que, apesar de todos os empecilhos gerados pela sua família, pela distância física e social, a Cindy nunca desistiu do Caruma. O casamento dos dois foi simples, com muita alegria e amor. Pena que os plantões da Cindy, hoje doutora Carla,
são constantes, forçando-os a ficar longos tempos sem ver a gente. Tiveram uma filha linda, mas isso é assunto para mais tarde. Prometo contar o resultado na próxima narrativa. King mudou-se para o Rio de Janeiro para cuidar do Caê. O senador, que a princípio era um ferrenho opositor ao namoro, viu que Ralph era a melhor pessoa do mundo que poderia estar ao lado de seu filho. O nosso amigo entrou para um curso de enfermagem e, ao contrário do que os médicos diagnosticaram, King, com o seu cuidado desmedido, seu amor inabalável, deu 1 ano e meio a mais para Caetano além das expectativas. Após algum tempo descobriu-se, ao contrário do que pensávamos, que Caetano pegou o HIV de uma ex-namorada. A exemplo do King, ele nunca havia se relacionado com nenhum homem. E o Caetano nos deixou numa manhã ensolarada de quinta-feira, 3 anos após a viagem que fizemos. Seu enterro estava repleto de pessoas, amigos, colegas, gente que o amava. Urubu, Caruma e eu fomos nos despedir do garoto Caê e choramos ao abraçar o King, com exceção do Urubu, é claro. Ali não morria o amor mais inocente que eu já tinha visto, pois King permaneceu no Rio, contra a nossa vontade a princípio, e tornou-se um dos maiores profissionais engajados na luta contra o HIV. Quem diria que o King doido, o maluco que bebia e arrumava confusão, o bobo da turma, iria se tornar o ser humano mais lindo em atitudes que eu conheço. De vez em quando íamos visitá-lo na Barra, onde morava sozinho. Gostava de ir lá porque dizia que a praia era menos cheia. Dava para surfar de manhã, antes de ir para o trabalho. Gostava de receber a gente. Levava-nos visitar seus amigos pacientes. Nunca deixou que ficássemos em seu apartamento menos que 1 semana. Aos poucos, os recordes de Nicole nos fliperamas foram sumindo. E depois de uns meses, os de Harley também. E após poucos anos, os próprios fliperamas foram sumindo, dando lugar a igrejas pentecostais ou conjuntos de casas. Os tempos foram mudando, e os garotos de preto que arrumavam brigas na rua foram se tornando raros até que, enfim, deixarem de ser vistos. Uma nova banda vinha pedindo para a molecada segurar o tchan, e uma enxurrada de duplas sertanejas dizia que era na sola da bota ou na sola do pé. Foram tempos difíceis para mim. Eu nunca aceitei o final dos anos 80. Nicole mandou um postal para o King, seu melhor amigo desde o colégio, 2 anos depois da viagem. Não informou onde estava, mas a postagem vinha da Europa, em Roma. Em poucas palavras, disse que se casou e tinha um filho, chamado Calisto. Nossa amiga de infância era mãe. Meu Deus, como acreditar? A Nicole mãe? Ontem mesmo ela cuspia a cabeça falsa de um morcego na apresentação da escola. E agora vivia seus sonhos, matava seus dragões e desenhava sua própria história. Falhamos em protegê-la do sofrimento, pois nós mesmos tínhamos nossos temporais. Para cada um havia um buraco negro engolidor de sonhos. E o que se podia dizer? Bem, às vezes o plano B pode ser mais doce que o anterior, ou pelo menos é o único a seguir. Quem somos nós para rejeitar os planos que a vida desenha? Eu odiei ter de contar a notícia sobre Nicole para o meu amigo Urubu. Seus olhos se encheram de fúria, seu maxilar tremia feito um prato de bateria, e eu só conseguia ouvir uma frase saída de sua boca, que chegava a babar. Aquela vagabunda! O último Natal da década. Descíamos a toda pela Maria Calota sentido São Mateus. O Caronte Negro 1978 realmente impunha respeito em muito comodoro e diplomata recém-lançado. Paramos em frente à nova casa de seu pai, para onde o velho se mudara após a separação com a mãe do Urubu. O plano era simples, mas deveria ser feito com maestria,
qualquer ato falho e tudo estaria perdido. Urubu tirou o instrumento de dentro do porta-malas e se escondeu. Eu deveria apertar a campainha e ficar escondido atrás da caravan. E assim foi. Pelo horário, o pai do Gabriel ainda não tinha chegado em casa e a atual esposa estaria fazendo o jantar. Quem deveria abrir a porta era a menina Catarina. E assim foi. Bastou a garota sair na calçada sem entender. E o Urubu veio descendo a rua, montado em uma bicicleta Ceci, buzinando e fazendo barulho de ambulância. Vocês precisavam ter visto o brilho dos olhos de Catarina ao ver o presente de Natal que tanto pediu, descendo a rua com o seu irmão enorme, com aquele moicano, em cima da bicicletinha rosa com fitinhas. Bastou ele estacionar e ela pulou em seu pescoço, enchendo-lhe de beijos. O Urubu nunca aceitou a separação de seus pais. Sequer falava com o velho, mas se rendeu aos encantos do amor fraterno. Foi conquistado pelo olhar inquiridor e teimoso de sua irmãzinha. Pode-se dizer que a amizade dele com a irmã pequena o fez encarar melhor toda a perda que ele teve durante aqueles anos. Seu avô Epa, a Nicole, tudo deixou a vida do punk sombrio um pouco mais cinza. Eu ainda tinha muita aversão à menina, eu tinha medo dela. Evitava olhar para ela e quando Catarina, por acaso, brincando no tapete da sala, encostava em mim, eu sentia um pavor indescritível. Eu nunca cheguei a comentar isso com ninguém, mas guardava uma fobia inominável à garota. Agora o motivo disso eu iria entender, mas não naquele momento. Ia levar uns 20 anos para eu encontrar respostas quanto a Catarina, a irmã do meu melhor amigo. Bora tomar uma breja, pela saco? Perguntou o Urubu quando saímos da nova casa do seu pai. Só se for 2, respondi. Mas preciso passar antes no mercado comprar a fralda para o Giovanni. Beleza. Era o final do ano de 1989. A noite estava gostosa e cheia de calor. Deixamos o Caronte Negro, a nossa barca da morte, o carro da funerária do rock, na Coelho Lisboa, e sentamos para conversar. Harley ainda passou lá para deixar uma paga para gente. E quando finalmente fomos caminhando para o eterno carro negro, Urubu quase teve um ataque cardíaco. Pois, bem, virando a esquina, tivemos a triste certeza de que tinham levado o Caronte Negro. Urubu caiu de joelhos. Eu não segurei as lágrimas. Meu amigo ainda procuraria o seu carro por quase 20 anos sem sucesso. Os anos 80 tinham acabado. Fim da temporada 2. Para ouvir a temporada 3, inscreva-se, comente o que achou da história. O áudio estava bom? As tramas foram bem construídas? O que achou da Nicole, do King, do Karuma, do LED? O que você achou do Urubu? A sua participação faz nosso canal crescer e essa história ser ouvida por mais pessoas. Muito obrigado.